Saudações, investidor, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o grande problema da EZTEC. Primeiro a gente vai dar um breve resumo do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o funcionamento e o histórico e uma análise de todo o setor imobiliário e por fim a gente vai falar sobre o histórico e uma análise da EZTEC e vamos terminar o vídeo falando do grande problema que a empresa tem. Primeiro aqui vale lembrar como que é o funcionamento do setor imobiliário. Primeiro ele começa comprando os terrenos, ele chama isso de land banking, que seria o banco de terrenos que ele tem para fazer aí os seus empreendimentos, para construir os seus prédios, para construir aí as suas coisas. Depois ele passa para um período de projeto, onde a engenharia vai projetar esse imóvel, vai ter todas as licenças que precisam ser feitas. Também tem depois a fase da venda na planta do imóvel, onde vão ser feito um stand de vendas e esse imóvel vai ser vendido na planta, ou seja, ele não está construído ainda, vai ser só vendido mesmo. E depois vai vir a etapa de construção, depois, por último, a venda das últimas unidades que não foram vendidas na fase de venda na planta e a entrega das chaves. E por fim, chega ao fim aí o ciclo do empreendimento. Quando a gente analisa os gastos e a receita de cada uma das fases, a gente vê que no land banking, na fase de comprar o terreno, já se gasta aí cerca de 20% do valor total que vai ser gasto. Também tem gasto na parte de licença e de projeto, tem gastos também na parte de venda na planta, devido a comissões que você paga também, tem um stand de vendas. Na fase de construção é onde se gasta a maior parte do dinheiro e na entrega das chaves, basicamente, você não tem nenhum custo. Agora, falando um pouco das receitas, na parte de venda na planta é o primeiro momento onde você começa a ter as receitas entrando. Então você tem várias receitas saindo, elas começam a entrar aqui na parte de venda na planta. Falando sobre a construção, é onde também começa a entrar um pouco de dinheiro, visto que muita gente ainda está pagando pelos imóveis que acabou de comprar na planta. E na entrega das chaves, que é quando o empreendimento logo fica pronto e a pessoa já pode entrar para morar lá, aí é onde acontece realmente a maior parte da receita acaba entrando, ou porque essa casa vai ser financiada e aí é o dinheiro do banco que entra, ou porque a pessoa quita a casa à vista. E só no fim a empresa consegue descobrir se ela teve lucro ou prejuízo. Como a gente pode ver aqui, você primeiro gasta para depois receber, para depois descobrir se deu certo ou não. Essa é a lógica do setor imobiliário. As construtoras elas precisam de muito dinheiro para viabilizar os empreendimentos, para só depois saber se teve lucro ou não com a venda das unidades. A margem bruta das corretoras, ou seja, o valor que elas gastam para construir, frente ao valor que elas conseguem vender, é muito grande. Essa margem que elas têm é muito grande. Isso faz com que muitas das construtoras consigam pegar empréstimos para fazer essas construções. E esses empréstimos, obviamente, têm juros altos, mas com a venda desses empreendimentos, elas conseguem pagar o empréstimo e ainda ter lucro com isso. Quanto conseguem vender, a gente vai discutir isso um pouquinho depois. Aqui a gente vai falar sobre o modelo ideal de vendas, é mais fácil falar nesse slide aqui, que elas têm que vender um pouquinho aqui na fase, um pouquinho não, né, a maioria, né, aqui na fase de venda na planta e na fase de construção, para angariar essa receita aqui, que vai ser muito necessária na fase de construção. Porque como ela paga primeiro para receber depois, ela precisa receber esse tanto aqui antes para dar uma ajudada aqui para segurar as contas. Sendo que o grosso mesmo do recebimento vai vir só aqui na entrega das chaves, que depois que ela já gastou tudo na construção. Então, na prática, ela vai tentar fazer com que 50% do empreendimento seja vendido já no lançamento, 30% na construção e 20% que é após pronto, é chamado de estoque, esses empreendimentos já prontos, essas unidades aí chamado de estoque, porque fica no estoque da empresa, ela vai vendendo aí aos poucos. Vale destacar que o estoque é o que dá a maior margem para a empresa, porque já que está pronto, ela consegue cobrar em um valor a mais do que no lançamento, do que na construção. Mas ela precisa vender tanto na construção, tanto no lançamento, para viabilizar o imóvel, para ter esse dinheiro necessário para a hora da construção. Vale destacar que isso daqui é só uma porcentagem teórica, que na prática fica muito próximo a isso, mas pode ser diferente e está tudo normal. Essas são as porcentagens que melhor garantem um equilíbrio entre rentabilidade, segurança e fluxo de caixa. Rentabilidade porque essa parte aqui do estoque que rentabiliza mais, a segurança é porque essas partes aqui já estão vendidas, então é uma segurança que a empresa tem, e fluxo de caixa é o dinheiro que está vindo daqui, que está sendo usado aí na construção. Falando agora um pouquinho sobre o histórico do setor imobiliário, você pode ver que ele anda em ciclos, ele é muito dependente da economia. Em um momento da economia, você vai ter uma ascensão econômica, vai ter uma grande oferta de pessoas buscando por residências, buscando por comércios, e os lucros dessas construtoras vão disparar de um jeito astronômico.
Logo em seguida, a gente vai ter um período de recessão econômica, onde ninguém quer uma casa nova, ninguém vai querer abrir um novo negócio, e o lucro dessas construtoras vai cair absurdamente porque eles não vão conseguir lançar novos imóveis e se lançarem não vão ser tão lucrativos assim. Então, basicamente, o lucro de uma construtora ela é cíclico. Ela vai de momentos bons da economia, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins e momentos bons e por aí vai. Olhando o exemplo na prática, aqui na EZTEC, você pode ver que em 2007 ela estava em pleno momento bom da economia, uma plena ascensão econômica, então o lucro dela vem subindo, 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 até 2013, quando a gente tem uma mudança de ciclo e a economia começa a azedar, e ela vai caindo, 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 até o ano de 2018, quando tem novamente uma mudança de ciclo e ela começa a subir, 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 subir mesmo. Você pode ver que de 2007 a 2013, o lucro aumentou mais de 10 vezes, e de 2018 até 2021, o lucro mais do que quadruplicou, o que mostra que o lucro de uma construtora ela é muito volátil em relação ao momento que ela está vivendo, o momento da economia que está vivendo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de ciclo. Sabe o que acontece quando uma construtora ela constrói vários imóveis e ela não consegue vender esses imóveis porque teve essa mudança de ciclo? Dá uma merda federal. A empresa ela fez muita dívida para conseguir construir esses imóveis e ela tem que vender. Não é uma opção não vender. Ela é obrigada a vender para pagar essa dívida que ela teve, essa dívida gigantesca que ela contraiu para fazer esses imóveis. Então, muitas vezes, ela dá um desconto gigantesco, mesmo sabendo que vai ficar até no prejuízo, às vezes, para tentar se livrar do imóvel o mais rápido possível para pagar essa dívida que ela contraiu. Na última mudança de ciclo, que aconteceu por volta de 2013, como foi mostrado ali no gráfico da EZTEC de lucros, muitas construtoras estavam altamente endividadas e tiveram que vender os seus imóveis a qualquer custo. Não conseguiram vender esses imóveis, ou quando venderam, venderam com prejuízo gigantesco, porque tiveram que dar um desconto enorme, e muitas dessas empresas quebraram ou estão em recuperação judicial até hoje. Você vê como é complicado essa mudança de ciclo. Falando no caso da EZTEC, a EZTEC ela tem chance de falir? Não, a EZTEC não tem nenhuma chance de falir, porque a EZTEC, ao contrário das outras construtoras, ela não contrai dívida. Por que ela não precisa contrair dívida? Porque ela tem um caixa gigantesco de mais de 1,3 bilhão de reais. Esse dinheiro ela usa para construir os seus próprios empreendimentos. Então, quando ela vai construir, ela não precisa contrair dívida para começar a construção, como as outras fazem. Não, ela simplesmente pega o dinheiro dela e constrói. Vale destacar que esse dinheiro de 1,3 bilhão não saiu do nada. Esse dinheiro é o lucro acumulado dos outros empreendimentos que ela fez no passado e que ela foi acumulando em caixa em vez de distribuir isso como dividendos. Então daqui a gente já chega na conclusão que ela não é uma empresa que paga muitos dividendos, porque ela usa todo o dinheiro que ela tem para construir novos empreendimentos. Na verdade, se você olhar quanto que a EZTEC pagou dividendos historicamente, você vai ver que foi em momentos ruins da economia, onde ela não conseguiu usar esse caixa dela para construir novos empreendimentos. E aí, ela, em vez de deixar parado, ela resolveu distribuir como dividendos. O resultado da EZTEC, dela utilizar o próprio caixa para construir os seus empreendimentos, é que ela não precisa vender rapidamente os imóveis. Ela pode esperar o tempo que for necessário, como é o caso da EZ Tower, que é um imóvel muito marcante para a história da EZTEC. São essas duas torres aqui, cada uma delas vale por volta de 300 mil reais e é um prédio comercial. Ele começou a ser construído em 2012 e uma dessas torres, essa daqui, se eu não me engano, foi vendida em 2013, ainda na fase de construção, e a outra só ficou pronta em 2014. Em 2014, a economia já tinha ido para o buraco, era um momento muito ruim economicamente, e aí a EZTEC ela simplesmente falou, ok, vou esperar até a economia ficar boa, esperar uma proposta boa de compra desse imóvel para conseguir vender. Porque como ela não tinha dívidas, ela não precisou vender correndo a qualquer preço. Não, ela simplesmente esperou, e no ano de 2017, ela conseguiu vender esse imóvel. Como você olhar aqui, o lucro do ano de 2017, esse salto aqui, mais de 300 milhões, veio do EZ Tower. Você pode ver que o lucro do ano basicamente foi a venda desse empreendimento. Então é uma vantagem da EZTEC que ela pode esperar o tempo que for necessário para vender os seus empreendimentos a um preço justo. Ela não precisa sair vendendo, correndo como as outras fazem. A EZTEC também ela é muito conhecida por ser uma empresa mais tradicional do setor. Ela é 100% focada na região metropolitana de São Paulo. Vale destacar que no último ciclo de alta da construção civil, que foi lá em meados dos anos 2000, várias construtoras resolveram que iriam se estender pelo país inteiro, construir projetos em várias regiões do país que ninguém atuava antes, tinham apenas construtoras pequenas nessa região, e essas outras construtoras resolveram ir para lá.
Vale destacar que essa foi uma péssima ideia e todas as construtoras que fizeram isso, sem exceção, acabaram se dando muito mal na virada do ciclo, lá por volta de 2013. Todas estavam muito endividadas e, assim, tiveram um prejuízo gigantesco, algumas, inclusive, foram à falência. Como fala o Ernesto Zazur, que é o fundador da EZTEC, a EZTEC ela só constrói aonde a vista alcança, que é uma frase muito marcante dele, que diz bem a respeito a ela só construir na região metropolitana de São Paulo. A EZTEC ela atua muito bem em São Paulo, ela tem ótimas margens e ela sempre conseguiu ser lucrativa. Desde o seu IPO em 2007, ela sequer apresentou um trimestre de prejuízo, o que é muito raro para uma empresa da construção civil. A EZTEC ela não tem o porquê se arriscar em desbravar outras regiões. Se aqui em São Paulo está tudo dando certo para ela, por que ela vai tentar ir para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, por exemplo? Não tem o porquê fazer isso. Ela fica aqui em São Paulo e está tudo bem para ela. Falando agora um pouquinho sobre a carteira fiduciária da EZTEC, a EZTEC ela tem tanto caixa que ela consegue ela mesma financiar os seus próprios clientes. Ela atua como se fosse um banco. Ela recebe os juros no lugar do banco, obviamente, e ela ganha um dinheiro absurdo com isso, fazendo esse financiamento aí da casa. Vale lembrar que o risco de calote é bem baixo, porque o imóvel está sendo dado como garantia. Como a gente pode ver aqui, ela tem mais de 380 milhões de reais emprestados, financiados para clientes a uma taxa média de IGPD, que é um índice de inflação, mais 10,2% ao ano, o que é aí um juros muito interessante. Então aqui a gente pode chegar à conclusão que são 38 milhões de reais que vem basicamente dos juros disso daqui, fora a correção inflacionária. E desse pessoal aqui que está sendo financiado por ela, menos de 4% contra inadimplentes, o que é um ponto aí muito positivo. Falando agora sobre o controle de custos da EZTEC, depois que você acerta o valor da compra de um imóvel lá na planta, você não consegue subir esse valor porque você teve algum determinado problema. Então é muito importante que aqui nessa fase de projeto você já dimensione o custo, você já tenha uma noção de quanto vai ficar o empreendimento final. O preço real do empreendimento, na verdade, você só vai saber alguns anos depois de que ele ficar pronto, depois que você vender todos os estoques e depois que você tiver que fazer provavelmente algum probleminha que der, que você tiver que fazer alguma manutenção. Então o preço final você só vai saber anos depois do prédio ficar pronto. E esse valor final, ele já tem que ser sabido aqui na fase de projeto. Porque nessa fase de projeto você já vai determinar o preço da venda na planta e por aí vai. Então você tem que ter um planejamento muito bom para você não ter um estouro de custos. É muito comum que as empresas desse setor tenham um estouro de custos, por mais bem administradas que elas sejam, problema sempre acontece e acaba tendo esse estouro de custo em alguns empreendimentos. Inclusive no caso da EZTEC é bem raro, mas acontece. Então qual que é um grande problema que as empresas do setor de imobiliário precisam ter? Esse projeto precisa ser muito bem feito para dimensionar o custo corretamente. No caso da EZTEC, ela tem aí uma equipe muito bem capacitada que atua mais de 40 anos fazendo esse planejamento aqui. É o mesmo pessoal e perder esse pessoal para uma outra empresa realmente seria um grande problema para a empresa, seria uma perda de fundamentos, inclusive, mas esse pessoal aqui é sócio da empresa, também é a família Zazur que cuida disso, então não representa um grande risco. Falando agora um pouquinho sobre o controle acionário da empresa, a família Zazur é a fundadora da EZTEC e ela controla mais de 56% da empresa via ações, lembrando que 46% aqui fica no free float. No ramo de construção civil, é muito importante que os controladores e os investidores estejam alinhados, buscando a mesma coisa. No caso, ambos buscam a maior rentabilidade no longo prazo. E isso aqui é muito interessante da EZTEC, porque, por exemplo, a EZTEC ela lançou um guidance falando que ela iria lançar de venda bruta total de 4 a 4,5 bilhão de reais entre o ano de 2020 e 2021. Com o desaquecimento do mercado imobiliário, a empresa ela preferiu lançar só 3,5. Ela simplesmente jogou o guidance dela fora e falou, não, 3,5 é o que está dando para o mercado, a gente vai lançar 3,5 e ponto final. E aqui vale observar que isso é um ponto positivo, porque ela está buscando a melhor rentabilidade dela no longo prazo. Não adianta ela construir mais imóveis no curto prazo, sabendo que não vai vender, só para cumprir um guidance que ela deu para o mercado. O correto seria ela construir o tanto que o mercado aceita, o tanto que o mercado imobiliário aceita e vai ser vendido, e é isso daí mesmo, e deixa esses 1,5 bi de lançamento que ela não lançou para o próximo ciclo, para quando o mercado estiver muito bom. E ela prefere não gastar os bons lançamentos dela nesse momento ruim da economia atual.
Falando agora um pouquinho sobre o Land Banking, que é a base de terrenos que a EZTEC tem, ela tem terrenos que vão permitir que ela construa até 11 bilhões de reais de empreendimentos. Esse VGV é venda geral bruta, alguma coisa do tipo. Nossa, eu esqueci o que significa, mas seria aí o valor do imóvel aí já construído. 60% desses terrenos que ela tem tá na Zona Sul e boa parte vai ser residencial, um pedacinho aí vai ser comercial. Em 2019, a empresa ela fez um follow-on, ou seja, ela chamou capital via mercado e captou mais de 900 milhões, com o intuito de comprar novos terrenos para os seus próximos lançamentos. Com isso, a EZTEC tem um land bank muito robusto e não vai precisar se preocupar com a compra de novos terrenos pelos próximos anos. Vale destacar, como já foi falado nesse vídeo, que só o terreno representa por cerca de 20% do valor total do imóvel. Então você pode fazer esse valor aqui vezes 20% e chegar à conclusão de quanto aí o terreno da EZTEC vale. Você vai chegar à conclusão que ele vale aí por volta de 2 bilhões de reais. E agora a gente vai falar sobre o grande problema da EZTEC, que é o motivo desse vídeo de hoje. Ninguém sabe como que vai ser os próximos anos do setor do mercado imobiliário, mas o mercado financeiro acredita muito que os próximos anos serão péssimos, tanto que a EZTEC já caiu mais de 70% desde o seu pico no começo de 2020 e atualmente ela vem sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, se você somar o valor dos terrenos, o valor do estoque que ela tem, que são os empreendimentos já feitos que ela está tentando vender, e o dinheiro que ela tem em caixa, que é 1,3 bi, você vê que ela está sendo negociada abaixo desse valor, porque o mercado acredita que ela não vai conseguir lucrar, que vai ser um período muito ruim para a EZTEC, e isso pode ou não vir a acontecer. E mais faz muito sentido que o investidor compre agora as ações da EZTEC, pensando no grande potencial que ela tem quando tiver novamente o ciclo, a virada de ciclo da economia, e aí a cotação da EZTEC pode duplicar ou até mesmo triplicar. Eu acredito muito que fique entre duplicar e triplicar, mas aí é a minha opinião, né? Só que vem comprar absurdamente ações da EZTEC agora tem dois grandes problemas, e a gente vai falar sobre isso agora. O primeiro deles é que o cenário econômico pode não se deteriorar. Nossa, me perdi inteiro. O cenário econômico ele pode se deteriorar mais do que se imagina, e com isso a EZTEC acabar caindo muito mais. E com isso, não é só porque ela está extremamente barata, que significa que ela pode cair mais ainda. Ou seja, é um ponto aí que o investidor tem que ficar atento. Não é para sair dando all-in e comprando feito louco, é para ter aí um pouco de bom senso e comprando aos poucos, porque caso a EZTEC fique mais barata ainda, você pode aumentar a posição nela em carteira. Aqui vale destacar também que é quando que vai ter essa virada de ciclo. Se essa virada acontecer daqui a 2 ou 3 anos, a EZTEC vai ser um ótimo investimento. Mas se essa virada de ciclo acontecer daqui a uns 5, 6 anos, ela vai ser um investimento ok. Não vai ser um ótimo, não vai ser um ruim, mas vai ser um ok. Então aí é algo que o investidor deve ficar atento. E como que você resolve esses dois problemas sobre como investir na EZTEC? Bem, primeiro, você pode ir comprando, que na verdade é o que eu estou fazendo, todo mês um pouquinho da EZTEC, aumentando a sua posição aos poucos. Eu, por exemplo, tenho 2% da minha carteira em EZTEC e quero aumentar até 5% até o fim do ano. É muito importante essa meta de ser até o fim do ano, porque aí você consegue ter uma noção melhor do que vai acontecer com o mercado imobiliário até lá. Então aqui, vou chegando ao fim desse vídeo. Gostaria de falar que se você gostou, por favor, se inscreva no canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até mais.